A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Vamos tomar o nosso cafezinho espiritual com o apóstolo? Este é um programa evangélico, um programa cristão. É um plano perfeito de Deus para que você que me assiste pela televisão, pelo satélite, seja no Brasil, pela Band, pela internet em diversos países, ou pela TBN, Trinity Broadcaster Network, que nos leva à Europa, à África, Oriente Médio. Você que está em qualquer lugar deste mundo ou me ouvindo por uma estação de rádio, Deus tem algo muito precioso para você. Mas antes de falarmos das questões bíblicas, deixe-me lhe dizer, hoje é quarta-feira e nós estamos num clima de expectativa para cada culto, de glória em glória. Diz que é de fé em fé, de glória em glória. E hoje à noite, 7h30 da noite, um grande encontro sobre o tema da fé. A fé tem que ser confessada. Não há fé silenciosa. Não existe uma fé inoperante, morta, na vida de um eleito de Deus. Nós cremos, nós falamos. Eu vou ensinar a confessar a fé esta noite, porque a única exigência que Deus tem para o seu povo, na relação Deus, eleitos do Senhor, é a fé. Paulo disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ou você usa a fé e agrada a Deus e vê Deus agir, ou você libera a sua fé e Deus age, ou você será uma vida eternamente de marca-passo. Você fica marcando passo no mesmo lugar. E Deus quer que você suba, que você se erga, que você vá longe, que você veja Deus agir poderosamente. Então, esta noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, o apóstolo estará ministrando a palavra. Eu não me entrego a nada desta terra. Eu não penso, porque chove, porque tem problema social, porque tem bala perdida. Sabe, bala perdida não é para quem tem a armadura de Deus. Então nós confiamos na palavra, nós não murmuramos, nós não nos queixamos, nós não nos lamentamos. Nós somos o povo da fé poderosa, fé santíssima, fé do Altíssimo. E esta noite vamos mais uma vez ministrar sobre a fé, como a fé deve ser confessada. Eu tenho um telefone com os nossos conselheiros, 30 17 90 90, ligue para nós. Os que me ligarem durante o programa vão receber o meu livro, Você é um dos Nossos. Esse livro é muito importante. Olha, ele é um resumo das doutrinas, imensas doutrinas da graça de Deus, mas são essas doutrinas que criam raízes profundas na vida espiritual. Casa sobre a rocha. Esse livro é seu. Ligue para mim, 30 17 90 90. Vamos agora à palavra. O apóstolo São Paulo, quando escreve a igreja de Roma, ele escreve a todas as igrejas do mundo. A palavra não é circunspecta a um grupinho, é para todo o reino. E ele usa uma expressão que tem que ser muito bem entendida. Paulo diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus está dizendo que quando Ele chama alguém, o chamado não é nosso. Não existe na Bíblia Sagrada a expressão livre-arbítrio. Você sabe que livre-arbítrio é um mito. É um mito.
é uma forma maligna de roubar a glória de Deus. É uma mentira satânica. A Bíblia fala em soberania, determinação de Deus, chamada de Deus, vocação de Deus. Então não existe na Bíblia Sagrada essa de que o homem tem livre-arbítrio. A Bíblia, Santa Bíblia Espanhola diz livre-albedrio. Não existe livre-albedrio. Ou free will, como se diz em inglês. Não existe. Na Bíblia não existe esta expressão. Existe sim um Deus perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que chama, segundo os seus propósitos. Né? Vamos voltar lá. Ele diz, daqueles são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Deus chama, Ele tem um propósito. E o que é esse propósito? Como é que nós aqui, na nossa cultura latina, chamamos ao propósito de Deus? Os planos de Deus. Não há ninguém sem propósitos quando é chamado por Deus. Mesmo que a pessoa não tenha talento, não tenha habilidade, não tenha dons, Deus capacita a pessoa, porque é um chamado segundo o seu propósito. E diz que então, tudo que faz parte da vida, do nascer ao morrer, está dentro dos planos de Deus. Esses planos, esses propósitos não podem ser alterados. Ninguém poderia impedir de eu ser um pastor, um profeta de Deus, mesmo quando eu tive um acidente. Aquele acidente em África foi a forma de Deus parar a minha vida, permitir que a minha vida parasse para recomeçar e reconstruir a vida. Então, se você hoje está, desculpa, os portugueses usam uma expressão, está encalacrado, está metido numa série de problemas, sabe aquela mosquinha que cai na teia de aranha, fica ali se debatendo e não sabe como há de sair? Eu sei que há pessoas que estão assim. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo está cooperando para o teu bem. Isto é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. Lá atrás, há 40 anos, quando eu olhava o meu corpo destruído pelo acidente, necroses, fraturas expostas, eu não conseguia ver nada de bem ali. E muitas vezes murmurei, porque era a única coisa que a Igreja Católica me ensinava, era murmurar. Então, muitas vezes eu quis a morte, muitas vezes eu disse muita besteira de palavras que às vezes nós dizemos lamentando a vida e que isto só empurra a pessoa mais para baixo. Então, mesmo você não esteja compreendendo, mesmo se você está dentro de um CTI, você recebeu um diagnóstico médico sombrio, você foi despedido, você perdeu alguma coisa aí da vida, olha, é difícil de entender? Não é. A Bíblia é clara, ela diz, tudo coopera para o nosso bem. Então, mais tarde ou mais cedo, você tem que ver o bem acontecer na sua vida. Eu andei pregando uma série sobre o cuidado com o nosso corpo, alimentação, tirar o glúten, os açúcares, tirar as colas, os cachorros quentes, as pizzas, porque eu expliquei à igreja que os picos de glicose, que é onde as pessoas comem muito carboidrato e muitos açúcares, fazem o pâncreas perder a sua força, engorda o pâncreas, engorda o fígado, engorda os intestinos, engorda os rins, o coração. E hoje nós temos 40 mil amputados por ano por causa de diabetes. Então, quando eu comecei a ensinar isto à igreja, muita gente não entendeu que era a hora de buscar, de fazer os seus exames de sangue, de fazer seu lipidiograma, enfim. E muita gente que acreditou e passou a cuidar da sua saúde, começou a entender que quando descobriu num exame que estava com 350 de glicose, 400 de glicose, 380 de glicose, era em potencial um diabético. E a fé, quando a pessoa teve fé e cortou aquilo que gerava a glicose, os picos de glicose, todos foram curados, perderam peso. Outros não aceitaram, foram embora, foram buscar sopa em outras igrejas. Mas na verdade é que tudo coopera para o bem. Então nós cremos e amadurecemos em tempos difíceis, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo a solução. Mesmo que os nossos olhos
não estejam vendo a solução. Por que coopera para o bem? Porque é no meio das tempestades, das crises, dos problemas, que o nosso caráter é trabalhado, é desenvolvido. É quando nós aprendemos a perdoar os insultos. Você sabe, perdão, só pratica o perdão quem é inteligente, quem é forte. Quem é durão de coração, não perdoa, sofre. Então, quando a Bíblia diz, perdoa. Então, quando eu digo, tá bom, eu perdoo, porque a Bíblia me ensina, eu estou sendo inteligente, porque eu estou seguindo a Bíblia Sagrada. Então, quando você perdoa os insultos, quando você é capaz de ignorar as acusações, todas essas vicissitudes nos tornam pessoas mais fortes, caráter lapidado, trabalhado. E é no meio das ondas do mar da vida. Agora, o que eu descobri? Que se eu usasse a minha fé, Deus manifestaria, colocaria coisas boas na minha vida, mesmo nos tempos difíceis. Eu tenho contado aqui, quando em 90 o Plano Collor veio e bloqueou o dinheiro de todo mundo do Brasil, nós ficamos com $50. Eu estava construindo uma catedral, eu tinha 65 trabalhadores, engenheiro, topógrafo, arquiteto. Eu tinha paralelamente rádio, televisão, pastores, toda a estrutura de uma igreja dinâmica. E de repente veio um plano assassino. Pum! Bloqueou o dinheiro de todo mundo. E eu perguntei a Deus, Senhor, eu paro isto porque é um drama. Você imagina 65 pessoas trabalhando numa obra, ou vem o pagamento ou tem morte. E eu disse, Senhor, eu paro a obra, despeço todo mundo, ou tu és isento a crises, ou tu és maior do que o Plano Collor, ou tu tens uma solução onde o homem não tem solução. Senhor, mostra que tu és Deus. E no meio de lágrimas, de súplica, Deus disse, Miguel, tudo vai cooperar para o teu bem. Eu me recordo que Deus levantou uma senhora em Israel, que estava lá no Monte das Oliveiras orando, uma senhora brasileira, e ela de repente viu um rosto de um homem rindo para ela. Quando voltou ao Rio, ela não via televisão. Tinha uma toalha branca em cima da televisão, aquelas televisões antigas, de tubo, né? Ela levantou a toalha, ligou a televisão, e quem estava pregando era eu. E Deus disse, esse é o homem. Você tem que ajudar esse homem. Então, aquele drama que eu estava vivendo, as primeiras noites sem dormir, desesperado, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Deus disse, vai acontecer o que tu creres, não me limite. O que você espera receber, Miguel? Você espera receber o quê? A provisão de Deus ou o plano que está aí? O que você recebe? Porque nós é que limitamos Deus. Nós é que dizemos, por aquilo que se espera, o que vai acontecer na nossa vida. Tem gente que só espera o câncer, o mal, o tumor, a derrota, o fracasso. Ainda lamenta o dia que nasceram. Mas eu disse, Senhor, eu espero receber tudo, o melhor. E Deus disse, então, nada faltará, porque o teu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades. E supriu. 2 anos e 9 meses depois, eu estava inaugurando a catedral e os prédios à volta da catedral. No meio da crise, apóstolo, no meio da crise. Então a crise parecia mal, para mim foi para ver a glória de Deus. Então, o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz assim, olha lá, ele diz assim, versículo número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que Davi estava dizendo? Nenhum problema vai me abater, nada me abaterá, problemas não me abaterão, tudo vai passar. Você sabe por quê? Por
porque tu estás comigo. Não é isto maravilhoso? Me diga. Você tem peito para acreditar nestas verdades? Você tem a humildade para se submeter à Bíblia Sagrada, o único livro sagrado do mundo? Ou você vive aí lutando, discutindo contra Deus? Paulo um dia disse isso a Roma: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Ele é o oleiro. Ele é o oleiro, nós somos a massa. Então, desafios, problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados. Então, tudo isto está contribuindo para o teu bem. Eu sei que estas coisas tentam roubar a alegria de viver. Mas isto não vai permanecer na tua vida. Tudo passará. Pastor, mas eu estou muito abalado emocionalmente, muito magoado. Eu tive muitas perdas, apóstolo. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo é o restaurador da alma? Olha como é que ele diz aqui no Salmo 84, versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. Passando por um vale árido. Você está passando por um vale árido? Aridez emocional, aridez na saúde, aridez nas finanças. A Bíblia diz que Deus faz dele, da aridez, daquilo que parece mal, Deus faz um manancial. Ele põe o caminho no meio do deserto. Ele pega ruínas e restaura. Por isso é que ele disse, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, você pode estar hoje num vale árido, como eu estive, 2 anos quase em camas de hospitais. Corpo apodrecendo. Eu ficava lá rezando, Ave Maria, Pai Nosso, sabe? Repetindo aquilo sem sentimentos, sem emoção, apenas vã repetição. Nunca tive nada de solução nem de resultados. Mas quando a fé chegou à minha vida, mas quando o anjo trouxe a palavra e disse, leia Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Deus começou a transformar as minhas lágrimas, porque eu era um jovem, era um garoto de 20 para 21 anos, pelo amor de Deus, um indivíduo preso numa cama, com roldanas, com pesos, com necroses. Deus transformou, amado, estou lhe falando com a mão na Bíblia, as minhas lágrimas em mananciais de felicidade. Vamos ler outra vez esse versículo. Põe aqui a câmera. O qual, passando pelo vale árido, você pode estar passando hoje por um vale árido. Pastor, o senhor não imagina, talvez alguém diga mais carioca, alguém diga, pastor, eu estou numa pindaíba. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante do seu Deus. De força em força. Então, entrega ao Senhor a sua vida. Ele vai lhe dar a colheita certa. Ele vai tirar você da aridez para o manancial, porque Deus está no controle. Não fica aí amargurado, remoendo dores, murmurando, por quê? Por que comigo? O Senhor vai trazer a solução. O Senhor vai trazer a resposta. O Senhor vai trazer o caminho da realização. Os seus sonhos vão ser uma realidade. Todos nós enfrentamos tribulações e problemas. Jesus mesmo, no Monte das Oliveiras, onde aquela senhora teve a visão com o meu rosto, onde Jesus esteve ajoelhado, Jesus também se sentiu angustiado na sua humanidade. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ou você acha que Jesus também não chorou? Chorou. Ou Jesus não foi tentado pelo Satanás? Foi tentado. Ou Jesus não passou por todas as provações e todas as tentações? Passou, sem pecado, porque ele era Deus. Naquele momento, no Monte das Oliveiras, ele sentiu a agonia do seu espírito. A morte estava se aproximando. O cumprimento da palavra profética estava para acontecer.
E diz que o sofrimento dele, a agonia dele era tão grande que ele começou a suar gotas de água e sangue. Sangue começou a pingar nos seus poros. E ele, numa agonia tremenda, disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. De repente ele diz: não, espera aí, não seja eu, mas a tua vontade. Então Jesus se agarrou à promessa que ele seria o sacrifício santo, o Cordeiro Santo. Ele manteve a fé, diz que o anjo o fortaleceu, ele acreditou e a vitória chegou. Realmente ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Creia, olha o que Deus vai fazer agora. Ele vai regar a palavra, que é a semente, olha o fruto que vai dar agora. Senhor Jesus, eu abençoo este homem, esta mulher, esta mãe tão desesperada, que descobriu que o filho está metido em drogas, a filha está em más companhias. Este homem que esperava uma solução bancária e agora está num drama, advogado no telefone, gerente do banco. Este casal que não se entendia até hoje, Pai. Trancos e barrancos dentro de casa. Esta pessoa que tem uma ferida de uma cirurgia que não fechava até hoje, Pai, no abdômen, Pai. Ou uma úlcera que não fechava. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja agora curado. Do alto da tua cabeça, começando lá pelo cabelo até a planta dos pés, seja curado. Que esse quadro se reverta. Que a solução financeira chegue. Que a porta de emprego se abra. Tu tenhas agora a humildade de pedir perdão ao teu marido ou à tua esposa. Que tu queiras ver das ruínas uma casa nova. Receba. Diga: eu recebo. Sabe, esta palavra receber é muito poderosa. Dizer agarrar, agarre. A bênção chegou à tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, que bom. Nós temos estes momentos de tertúlia, esse nosso cafezinho espiritual com o apóstolo Michelangelo. É uma bênção de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje à noite, renovando o meu convite, nós vamos ter um grande culto. Eu vou ensinar como a fé tem que ser confessada. Estamos vivendo 3 meses nas questões da fé. E fé é certeza. Fé é convicção. Fé é vitoriosa quando ela é falada. Nós vamos ensinar hoje na igreja a mudar vidas, a dizer ao monte, a não aceitar o problema, a dizer que a doença é uma mentira, a verdade é que as chagas de Cristo já não estarão. Enfim, nós vamos confessar a fé da palavra. Vai ser uma noite poderosíssima. Gostaríamos muito que você estivesse conosco. Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá, rua próxima a Cândido Benício, paralela, BRT da Pinto Teles e 28DP. Eu sempre dou referência para você colocar primeiro no GPS, depois no Waze. Mas cuidado, às vezes o Waze erra, então bata 2 vezes para que o Waze leve ao lugar certo e não caia aí em alguma armadilha do maligno, tá bem? Esta noite vai ser a grande marca na tua vida. A grande marca. E não se esqueça, no próximo domingo vamos ter a ceia do Senhor. E mais uma vez, nós vamos falar sobre como conviver com a disciplina no meio do tormento, no meio das lutas, como é que a fé sempre tem que prevalecer. Se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu diria: Deus, eu vou seguir este apostolado. Este homem não brinca com Deus, este homem não mercadeja a palavra, este homem não faz da televisão, da mídia, da rádio, um mercado de vendas. Este homem é santo. Há um homem de Deus nesta cidade. Venha estar conosco. Telefone 3017 9090. Temos conselheiros. Pega o seu telefone e diga o que Deus está fazendo através desta programação. E se você sentir o desejo de ser um cooperador do reino e investir numa causa,
numa causa que traz almas, que resgata vidas. Sirva a Deus com o seu amor e as suas finanças neste ministério. Amém? Nós voltamos amanhã. Eu espero em Deus que tudo que eu lhe ensinei agora e hoje, você possa dizer, está cooperando para o meu bem. Sou o apóstolo Michelangelo, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, em nome do povo da Igreja Cristo Vivo, em nome da nossa equipe de televisão, nós dizemos, já venceu, já venceste, a porta já se abriu, o vale árido já é um manancial. Receba isso. Até amanhã. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.